Olá, sou o professor Elton Marinho e hoje nós vamos falar da tipologia dissertativa. É muito comum os candidatos perguntarem quais tipos de textos eu devo encontrar em um vestibular ou em concurso público. Em geral, o tipo de texto dissertativo prevalece. Claro que há algumas ramificações e, normalmente, a predominância é do tipo de texto dissertativo argumentativo, que será a base, claro, para todos os outros textos que vocês poderão encontrar em vestibulares ou em concursos públicos. Aqui nessa coleção de redação básica, vou te apresentar agora como você deve apresentar o seu texto, como você deve fazer o parágrafo de introdução. É muito comum, meus caros alunos e alunas, determinados candidatos ficarem perguntando: qual a melhor forma de começar? Resposta: não há uma melhor forma. O que há é a sua forma, a forma que você treinou, que você se adaptou para a produção do seu texto, independente do tipo de vestibular ou concurso público que você está se preparando. Claro que há um sistema bem organizado para a produção do seu texto. E aqui eu vou te apresentar 4 elementos fundamentais para ir bem na introdução da redação. Vamos a eles? É importante que você entenda que eu posso, se quiser, conceituar o tema. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade. Não há problema. Você pode, se quiser, usar um contexto histórico e trabalhar, obviamente, com os conhecimentos que você adquiriu no ensino médio, quer seja em história, quer seja em sociologia. Isso é muito importante para a sua avaliação. Outro, você pode trabalhar com argumento básico. Professor, mas me falaram que isso é um problema. Não é. Desde que você tenha a técnica de interpretar, compreender e analisar bem a coletânea. E tenha, de alguma forma, um bom jogo de vocábulos, um bom jogo de palavras relacionados principalmente à técnica de paráfrase. Desde que não seja somente paráfrase. Vale ressaltar isso. E, se você quiser, você pode enumerar situações. Claro que ficar aqui apenas nos conceitos preliminares não vai te ajudar tanto, mas é importante que você saiba que existem formas para que você possa começar um texto. Mostrarei a você um tipo de texto muito bem organizado por determinado candidato. Aqui abaixo eu colocarei este material para que você possa fazer uma leitura mais atenta. E, inclusive, com os meus grifos, tá? Coloquei aqui com a cor vermelha, coloquei elementos, né, em negrito com um pouco maior a fonte para que você possa entender a leitura. Então, imprima esse material antes e acompanhe comigo este modelo de introdução. O aluno utilizou como título Inovações da legislação, perspectiva de mudança cultural. Aí você pode me perguntar, ok, professor, mas que tema era esse? O tema, gente, era os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, observa, eu tinha um tema, efeitos da implantação. Do quê? Qual é o assunto? Da lei seca. Muitos candidatos, na época, erraram a formação temática e foram falar apenas da lei seca e esqueceram de abordar os efeitos dela. Veja como este candidato entendeu muito bem a coletânea e fez jus àquele dito que tenho utilizado com vocês em algumas das nossas aulas, em algumas das nossas coleções aqui. Escrever é, antes de tudo, saber ler. Então, o colega colocou inovações da legislação, perspectiva de mudança cultural. Vocês concordam? Ou melhor, você concorda que já é um efeito? Veja que interessante. E ele começa. Atualmente, os impactos negativos que a mistura álcool e direção podem ocasionar já são conhecidos por grande parte da população brasileira. Verificaram que no primeiro período ele se preocupou em falar já da questão dos efeitos? E ele vai dar um segmento a isso. Para isto que acontecer, ele precisará de elementos coesivos. Tal fato constitui-se fruto do alcance efetivo de projetos educativos e campanhas publicitárias. Contextualizando,
Nesse sentido, a promulgação da lei de restrição ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores de veículos, olha a paráfrase, para ele não falar lei seca, que é o assunto, ele falou lei de restrição ao consumo de bebidas alcoólicas. Verifique como ele utilizou a técnica de parafrasear. Continuando, por condutores de veículos foi uma vitória, tanto para o Estado quanto para a sociedade civil. Seu resultado já pode ser observado através de dados estatísticos fornecidos por órgãos competentes. Tais informações demonstram que houve a diminuição do índice de acidentes dessa natureza. No entanto, olha o marcador que vai introduzir o que nós chamamos de adversidade, ou na teoria argumentativa, ou no raciocínio lógico, dialética. Ainda há casos desse tipo de negligência ao volante. Posicionamento. Faz-se necessário não só a complementação da lei existente, mas também a existência de ações afirmativas, as quais auxiliarão no processo de modificação completa deste aspecto cultural. Perceberam como é uma introdução muito bem encorpada pelo aluno? Verifique, um bom exercício. Pegue este mesmo modelo, que vou colocar aqui abaixo para dar o lúdico. Pegue este modelo de introdução, pegue uma folhinha de redação que está lá na primeira correção e escreva com as suas letras, certo? Esta introdução na nossa folha oficial de redação. E verifique como vai ficar toda esta introdução na sua